claro que a gente tem que ter equilíbrio para tudo, inclusive para ter saúde também. É por isso que a gente chama aqui uma médica maravilhosa que vai falar sobre a busca do corpo ideal contra suplementos e anabolizantes, né? Na verdade é versus suplementos e anabolizantes, sem indicação médica. A doutora Nina Mussolino é endocrinologista. Ela é a presidente da Regional de São Paulo da Sociedade Brasileira de Endocrinologista e Metabologia. Vamos ouvir o que ela tem para nos ensinar e eu tenho certeza que a gente pode aprender a ter uma vida melhor e um corpo mais saudável. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, o prazer é meu. Vamos sentar aí pra gente conversar? Esse é um assunto, eu acho que do momento, porque tá todo mundo, assim, procurando um corpo ideal. Nessa época do ano que Sim, a gente já tá no meio de verão. agosto, né? Então já tá todo mundo sonhando aí com o verão. Aí começa a correria. A gordurinha que conquistamos no inverno, a gente quer jogar fora de um dia para outro. Rapidamente. Agora, existem alguns perigos nessa história Sem do corpo dúvida. ideal, né? Eu estava escutando você fazer a abertura do programa e equilíbrio realmente eu acho que é a palavra importantíssima nesse aspecto. É claro que cuidar do corpo, ainda que seja esteticamente, faz bem. Então eu acho que a pessoa se sentir bem realmente, cuida, mesmo da aparência, acho que é muito importante. Só que existe um equilíbrio entre os riscos que a gente vai ter de passar para chegar no ponto que se espera, né? Então, acho que isso realmente é um assunto importante nos dias de hoje. Hoje está muito em moda, e a gente vê isso principalmente na turma mais jovem, o uso de anabolizantes, né? E suplementos, e eu acho que entra na linha dos anabolizantes, mas aquela parte toda hormonal também, que mexe com o corpo e, como dizem as pessoas que se cuidam bastante, dá aquela secada do dia para a noite. Mas isso tem perigo? Claro, os anabolizantes, na verdade, são chamados, tem esse nome justamente porque eles aumentam a massa muscular e diminuem o tecido gorduroso, aumentam a queima, vamos dizer assim, que é o que todo mundo espera, né? O grande problema é que realmente existe um uso abusivo. A indicação do anabolizante é muito restrita em alguns casos específicos e acaba se buscando os efeitos indesejados até pelo excesso de doses excessivas, para se buscar um ganho de massa muscular rápido. É isso que você estava dizendo, né? Aquela entrada de verão que todo mundo quer em pouco tempo alcançar o resultado. Eu quero saber se existe algum limiar aí de segurança. Então, quer dizer, me preparando até para o teu programa, eu entrei na internet e é fantástico o que a gente encontra de dicas, assim, de pessoas leigas ensinando outras pessoas como usar. Então, de uma forma realmente absurda, com doses altíssimas. Ensinando da maneira errada. Da maneira errada, é isso que eu digo. Tá. Pessoas leigas tentando explicar como é que se toma um anabolizante. Então, isso realmente está largamente divulgado por pessoas que não têm noção do risco que pode ter. Então, acho que aí o mais importante realmente é que a pessoa possa ter um médico de confiança para dar as orientações, porque não existe um limiar considerado seguro. O limiar seguro, na verdade, é aquele que alcança a dose que a gente fabrica do hormônio. E no indivíduo normal, se eu usar o hormônio masculino, por exemplo, numa dose que é a que ele utiliza para viver, que seria a dose segura, ele não vai ter benefício nenhum. Ele já fabrica essa dose. Né? Então, as doses que se espera para ganho de massa muscular são doses superfisiológicas, acima daquelas que são ideais. Então, nessas doses sempre existe risco de efeito colateral. Agora, mesmo que esse hormônio seja um hormônio bioidêntico, isso que não mesmo. vai ser metabolizado no fígado. Isso mesmo, isso é uma coisa importante. Está se usando muito esse termo bioidêntico, mas na verdade o bioidêntico é o hormônio que a gente usa para repor um indivíduo que, por exemplo, não fabrica. Existe o nome de uma doença chamada hipogonadismo, que é quando o indivíduo falta testosterona, ele não tem capacidade de fabricação. E a gente usa um hormônio bioidêntico, que é a testosterona, só que numa dose fisiológica, que vai manter o indivíduo com o nível que a gente espera num homem adulto saudável. Enquanto que para efeito anabolizante se usa a dose muitas vezes de 50 a 100 vezes maior. Então são doses absurdas. Tá. Isso para a parte estética do corpo. Agora, tem uma linha de médicos, inclusive a gente já até conversou com alguns médicos dessa linha, que defende a reposição. A reposição, no sentido de que a gente envelhece porque os hormônios caem. Isso aí então, não deixar outra... os hormônios caírem para não envelhecer. Isso aí é uma outra linha. Por exemplo, a reposição na menopausa. Na mulher que entra em menopausa, o ovário deixa de fabricar o estrogênio e a progesterona e você pode repor. E aí você pode, até o ideal seria usar um hormônio bioidêntico, vamos dizer assim, o estrogênio natural ou progesterona natural e fazer a reposição numa dose fisiológica. As mulheres também podem ter perda de androgênio. Embora os hormônios masculinos ainda não tenham doses fisiológicas liberadas para venda para a mulher, em algumas pacientes existe um benefício do uso de doses pequenas.
que seriam fisiológicas. E aí entra o bioidêntico. Na tireoide, por exemplo, se usa um hormônio que é bioidêntico para repor. Mas isso sempre no indivíduo que não está fabricando a sua dose. No indivíduo normal, normalmente não é necessário reposição. Tá. Eu andei pesquisando e aí eu vi que tem umas mulheres hoje que fazem uso da testosterona bioidêntica e que é um hormônio masculino. Mas que todas nós fabricamos. Tá. Depois da menopausa, a fabricação cai muito, porque um dos responsáveis pela fabricação da testo também é o ovário. Então, pode-se fazer a reposição com a testosterona? Então, poderia se fazer, só que o efeito androgênico, o efeito de hormônio masculino da testosterona é muito forte. Então, existe um risco importante da mulher ter uma virilização, quer dizer, aumento de pelos, calvície típica masculina, acne, engrossamento de voz. Então, não é isento de risco de efeito colateral repor testosterona, embora em dose baixa, equivalente a que a gente fabrica a vida toda, poderia ser usado. Agora, não é só nessa época que eu vejo as mulheres usando a testosterona e querendo fazer uso dela para alcançar alguns benefícios. Inclusive, para ter um benefício do corpo perfeito, do corpo bonito, eu vejo algumas usando e, inclusive, uma outra que é a oxandrolona. Isso. Oxandrolona é o hormônio masculino fraco. Teria menos efeito colateral de hormônio masculino, mas também para se alcançar o benefício, por exemplo, de ganho de massa muscular, que geralmente é o desejado. Com oxandrolona, se precisa de uma dose mais alta. Na verdade, os homens são mais musculosos que as mulheres, justamente por causa do efeito do hormônio masculino. Então, quando a mulher quer ganhar um aumento de massa muscular significativo e usar o hormônio masculino nesta dose necessária para isso, ela vai ter os efeitos adversos de acne, de aumento de pelos. Um efeito que seria aumento de libido, aumento de agressividade, às vezes até desejado. Mas o efeito adverso de androgênico, mesmo de acne e aumento de pelos, nenhuma mulher deseja. Não, então, não deseja. Mas dá para fazer um controle disso ou não? Ou é alguma coisa que a sociedade... Não. Na mulher que fabrica testosterona, ela tem um nível sérico normal, que é o desejado para a mulher. E aí o ganho de massa muscular vai ter de ser às custas de exercício. Para se ganhar uma massa muscular fácil, a dose vai ter de ser suprafisiológica e aí não é recomendado. Tá. Além desses efeitos, que são efeitos visuais, tem algum outro efeito que pode acarretar numa doença mais grave, mais séria? Tem. Aí em doses maiores, que geralmente são as doses utilizadas pelos homens, poderia ter efeito agudo hepático, aumento de glóbulos sanguíneos, aumentando o risco de trombose. Tem efeito no humor, em agressividade, comportamento agressivo. E a longo prazo poderia ter efeitos cardiológicos importantes. Então toxicidade cardíaca. Isso, é bem sério. Não é para falar assim, ok, eu vou ficar com a voz um pouquinho mais grossa, mas eu vou ficar com a barriga tanquinho. Não é bem assim, não é verdade? Não é. Realmente é sério e por isso que eu acho que é importante ter um médico de confiança do indivíduo. Porque, infelizmente, alguns colegas estão prescrevendo em doses suprafisiológicas. E quando sai com uma prescrição médica, a gente sempre tem a impressão de que aquilo não vai fazer mal, porque foi recomendado. Claro, porque foi recomendado infelizmente. Pelo médico, né? Isso é até angustiante. É angustiante. Para quem é leigo, para quem é um paciente, eu te digo isso assim, porque eu me coloco no lugar de quem está assistindo o programa como paciente também. Eu não sou médica. Você vai no médico, ele te prescreveu, você fala, ok, você sai confio. Achando que isso mesmo, infelizmente. Inclusive, lendo uma reportagem a caminho daqui, isso não acontece só no Brasil, 1/3 das prescrições de abuso, se não me engano, num estudo alemão, era por prescrição médica. Então, realmente, infelizmente, existe envolvimento de colegas. Agora, além dos anabolizantes, dos hormônios, a gente tem também médicos e pessoas que pedem para o médico aqueles remédios para emagrecer, né? Que acham assim, então eu vou dar uma emagrecida rápida, porque aí vai chegar o verão e eu vou estar magrinho. Isso. Na verdade, o emagrecimento para quem é obeso é muito importante, é uma doença até de forma epidêmica hoje. Agora, a gente sempre pesa o risco da medicação com o risco da doença, em qualquer tratamento médico. Então, se a obesidade realmente tem riscos, é compensador usar uma medicação que, embora tenha riscos, pode ajudar o indivíduo a alcançar um peso menor, a se ver livre de algumas problemas de saúde associados ao ganho de peso. Agora, usar um remédio que tenha efeito colateral importante em alguém que só quer emagrecer esteticamente, que não tenha problema de saúde, às vezes é um ganho de peso até leve, já tem um risco maior do tratamento do que da própria doença. Então, aí pode não ser compensador. Mas o tratamento médico para emagrecer não é contraindicado. Eu acho, nós temos dentro da sociedade, inclusive, uma postura de que as medicações devem ser mantidas
porque elas são uma arma útil para quem tem obesidade. Mas para quem tem obesidade, né? Porque o que a gente às vezes percebe é assim... que pessoas com sobrepeso leve... Preciso perder 3 quilinhos e aí, de repente, vou tomar esse remédio. É um remédio forte, um remédio controlado, de tarja preta, que causa dependência, muitas né? vezes insônia, às vezes mudança de comportamento dentro da família. A família toda percebe que o indivíduo está irritado, não dorme. Existe algum remédio levinho que quem quer emagrecer pode tomar? A fórmula... Aquela mágica? Aquela grande conta de que aumento de gasto energético e diminuição de ingestão calórica é realmente a regra mais perfeita. Então é com essa que a gente vai ficar, porque a gente quer ter uma vida melhor e a gente realmente quer ter saúde, né? E saúde tem tudo a ver com uma vida boa, uma vida melhor. Doutora Nina Mussolino, muito obrigada por ter vindo. Agradeço. Você pode entrar em contato no Luciana@Tchernopress, que é assessora de imprensa da sociedade. Tchernopress.com.br ou pelo telefone 0 operadora 11 50 96 08 38 ou no 3826 4677 aqui em São Paulo. Mas se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com o e-mail que eu te passei, luciana@tchernopress.com.br. Muito obrigada, Cláudia. Foi um papo bom, esclarecedor. O prazer foi meu. Mas se a gente colocou aí, abriu um pouco a cabeça sua, que de repente está aí querendo ficar um corpo perfeito, ideal aos seus olhos de toda forma. O ideal é que você tenha saúde, isso é perfeição, viu?